Os principais acontecimentos da vida de seus antepassados foram provavelmente registrados e preservados em papel por centenas de anos. Estes registros podem estar escondidos em arquivos do governo ou porões da igreja. O Family Search e seus antecessores têm trabalhado desde 1894 a fim de preservar esses registros históricos para que pessoas como você possam descobrir a história de sua família. Com esse intuito, o Family Search armazena um exemplar fotografado desses registros em um lugar seguro, onde os efeitos do tempo não danificam os registros. Bilhões de registros estão armazenados atualmente em microfilmes, e agora o Family Search o faz no formato digital. Milhões de imagens desses registros estão agora publicados online para todos acessarem livremente. Fotos são ótimas, mas para serem realmente úteis, as informações dessas imagens precisam ser acessíveis pelo computador. Isso é feito por um processo chamado indexação, e é algo que os computadores não podem fazer. Felizmente, centenas de milhares de voluntários, jovens e idosos já estão ajudando. Em poucos minutos de cada vez, eles leem as imagens digitais e digitam as informações que vêm. O Family Search salva essas informações em um banco de dados online que pode ser pesquisado no familysearch.org. Agora, milhões de pessoas podem encontrar seus antepassados facilmente graças aos esforços de pessoas como você. Isso é ótimo, mas sabe de uma coisa? As imagens digitais estão se amontoando mais rapidamente do que os indexadores podem processar. Mais ajudantes são necessários agora. Com a sua ajuda e de seus familiares e amigos, a tarefa monumental de tornar registros históricos disponíveis online será realizada. Você quer ajudar? Você pode! Torne-se hoje um indexador voluntário online. At ever-increasing rates, people seem drawn to their ancestry with more than just casual curiosity. We call it the spirit of Elijah. The hearts of the children have turned to our fathers. The affection you feel for your ancestors is part of the fulfillment of that prophecy. As you follow the promptings to learn about your family history, you may discover that a distant relative shares some of your facial characteristics, or your interest in books, or your talent for singing. To gather and unite God's family requires more than just warm feelings. It requires sacred covenants made in connection with priesthood ordinances. Many of your ancestors did not receive those ordinances, but you did. And he knew that he could trust you to accomplish this work in behalf of your ancestors. This is the work of our generation. You have felt this when you experience an increase of love. As you looked at the picture of an ancestor, you have felt it in the temple when the name on a card seemed like more than a name. God wants his children home again in families and in glory. He directs and blesses this work, and he watches over and guides us. Cristo em sua infância, graça e amor, demonstrou a todo homem ao Senhor. Cristo me orienta e quer me guiar. Todo dia vou com Ele caminhar. Quero andar com Cristo e ao meu lar voltar. Seu Espírito comigo pra sempre vai estar. Quero a cada dia meu coração mudar.
Nosso querido, amado, bondoso Pai Celestial, te agradecemos pela oportunidade de termos uma Olimpíada do THF, te agradecemos pelos jovens, consultores e líderes que estão participando, te agradecemos pelas bênçãos que recebemos diariamente. Te pedimos que possa ser uma boa experiência, que todos consigam participar e que possa ser uma boa atividade. Te pedimos também que abençoe todos os jovens e os líderes que estão conosco, e são as coisas que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, amém. Olá, queridos irmãos, amigos, muito bem-vindos à Olimpíada 2021 Voltar ao Coração. Bem-vindos, jovens, os seus pais, bem-vindos, líderes queridos que cuidam dos nossos jovens, bem-vindos todos que estão aqui conosco. Somos o irmão e a irmã Parrella, consultores de templo e história da família para a nossa área. E, durante a Olimpíada, somos o casal diretor, né? No mesmo jeito, lá no mesmo molde do FSY, vocês lembram? Casal diretor. Então, somos nós servindo como casal diretor durante essa Olimpíada. E agora temos que prestar atenção nas instruções que serão passadas. Bem, queridos amigos, amigas, irmãos, irmãs, é claro que nessas instruções básicas, nessa abertura, não respondem todas as minúcias de perguntas. Jovens têm muitas perguntas, né? Então, encaminhe as dúvidas que ainda tiverem através dos seus mentores ou através do seu líder de tempo história da família da ala, que é nível de ala quem vai estar acompanhando na prática, o dia a dia, essa Olimpíada, o treinamento durante a Olimpíada. As sessões devem participar nas sessões também, na medida do possível. Outros que queiram podem participar também ali, nos acompanhar, é só pegar o link, aí a maneira de entrar com os mentores, não há problema nenhum de participarem. E, ou com o membro do Sumo Conselho da Estaca responsável por tempo história da família, que vai pilotar o processo todo em âmbito de Estaca. Então, encaminhem dúvidas ou perguntas, o que tenham aí, e nós completaremos sim o que for necessário. Bem, dando uma ideia para vocês nessa abertura, esse é o propósito hoje de como as coisas vão transcorrer. Como eu já disse, no mês de junho, vocês mentores do JAS foram treinados para agora, de 4 a 18, de hoje até dia 18, daqui a 2 domingos, mentorar os jovens da URM. Cada um de vocês, ou melhor, cada dupla de vocês, né, os mentores foram agrupados em duplas, às vezes em trios, receber um grupo de 10 aprendizes, 10 jovens da URM, que vocês agora vão mentorar durante esse mês, durante essas 2 semanas, ensinar eles, seguindo ali o Manual do Mentor, a metodologia estabelecida no Manual do Mentor, vocês vão ensiná-los as funcionalidades do Family Search, né? Aquelas funcionalidades básicas, que, se aprendidas, treinadas direitinho, vão habilitar você, jovem da URM, a atuar depois como um consultor de tempo história da família da ala, podendo ensinar outras pessoas, ajudar a entrar na árvore familiar das pessoas, membro por membro, um a um da ala, e ajudá-los a realizar essas mesmas funcionalidades com a ajuda de vocês enquanto consultores. Naturalmente, nesse processo todo, são os seus mentores que vão estar acompanhando, avaliando também. Eles vão fazer a sua avaliação final de vocês. E eles próprios estão sendo avaliados também na sua persistência, na sua capacidade, no sucesso com o maior número de jovens do seu grupo, do grupo deles, mentores, conseguindo se habilitar ali no final. Vocês, bispos e liderança de URM de ala e de estaca, o seu papel é acompanhar o desempenho de cada um dos seus jovens, torcer com eles, ajudar quem está tendo dificuldade, designa alguém para ajudar, uma outra pessoa do grupo, um ajuda o outro, um carrega o outro, não é? Ninguém fica para trás, então esse é o objetivo. E, se tudo correr bem, no final nós vamos ter o grupo todo, né? A ideia é essa, ninguém fica para trás, habilitado para, então, ir para os sorteios finais aí dos prêmios que eu mencionei. Mentores, para vocês uma palavra especial. Vocês terão a oportunidade agora de treinar futuros consultores de tempo história da família das alas. Façam com amor, com dedicação. A gente sabe, vocês vivem uma fase da vida preocupado em namoro, casamento, pós-missão, enfim, trabalho, né? E é complicado, é desafiador. E é por isso que vocês, o que estão fazendo é consagração. A lei da consagração é consagrar o tempo também.
Consagrar significa tornar sagrado alguma coisa. Vocês estão sacrificando, consagrando o seu tempo. Mas pensem que, ao fazerem isso, vocês estão preparando os jovens da URM, vocês mentores, com apoio de toda essa liderança por trás, especialmente do líder de tempo história da família da ala, do membro do Sumo Conselho responsável, que vão estar acompanhando mais próximos, maiores interessados nisso, além do bispo, do presidente do coro, né, que receberão depois esses mentores, esses consultores prontos na ala, mas vocês estarão preparando os jovens da URM, na verdade, para a vida, para a missão. Hoje, os jovens da URM, os jovens que saem para a missão, saídos da URM praticamente para a missão, eles precisam ir capacitados nessas funcionalidades. Hoje o Family Search é uma grande ferramenta missionária. Como vocês todos sabem, essa Olimpíada foi planejada com um propósito específico. Tudo der certo, com o treinamento dos mentores tendo sido feito, os jovens adultos solteiros do JAS, que vão no mesmo estilo, né, do FSY, foram treinados no mês de junho e trabalharão agora como mentores, como instrutores dos jovens da URM, vocês jovens da URM, durante o dia 4 a 18 de julho, período da Olimpíada. Se tudo der certo, no dia 18 de julho, no encerramento da Olimpíada, nós vamos estar entregando para vocês, bispos, para vocês, líderes de tempo história da família, da ala, ou ramo, um grupo treinado, prontinho, tanto os jovens adultos solteiros, os JAS, né, que estão servindo como mentores, como os jovens rapazes e moças dos 11 aos 18 anos incompletos, dos 12 aos 18, a idade da ORM, da Organização de Rapazes e Moças, para servirem, prontinhos para servir como consultores de Templo História da Família da ALA, né, que foi o que a presidência da área, já há quase 2 anos, pediu que todos os jovens da ORM fossem chamados como consultores de Templo História da Família da ALA, e que servirão sob a direção do líder de tempo história da família. Então, o grande propósito é treinar, entregar esse timinho pronto aí no dia 18 para só basta o bispo, você bispo, chamá-los como consultores de THF da ala. Eu disse no último dia, não necessariamente no último dia, assim que as 5 funcionalidades tiverem sido passadas para vocês e você tiver aprendido bem. Então, uma chave para entender essa Olimpíada. Você não está correndo contra um oponente, você não quer vencer outra pessoa, você vai vencer você mesmo. A chave do sucesso nessa Olimpíada é a sua persistência, é a sua proatividade, é a sua resiliência, é começar e terminar, assistir todas as 5 reuniões, aprender as funcionalidades que são as básicas do Family Search. Depois você vai por conta própria evoluindo, aprendendo outras, mas essas são as básicas. Isso é importante que você, jovem da URM, entenda. É você correndo contra você mesmo. Agora, você vai estar sendo avaliado pelo líder de tempo história da família, o bispo, a liderança do URM, eles vão reportar isso para o seu líder de tempo história da família e da sua ala, que vai relatar para o membro do Sumo Conselho da Estaca, responsável por tempo história da família, que está pilotando todo esse processo, sob a direção do casal diretor e com o apoio da sua presidência da Estaca. E aqueles que realmente se tornarem aptos, dominarem as ferramentas, forem persistentes, resilientes, realmente se dedicaram, não fubecaram ali durante o processo, né? E esses são aqueles que vão entrar para o sorteio final dos grandes prêmios. Na prática, como que isso vai funcionar? A partir de hoje, logo que terminar esta abertura, os seus mentores já vão entrar em contato com vocês, já devem ter decidido com vocês ou decidirão hoje qual o meio que vocês vão usar, Google Meet, Zoom. A maioria vai mesmo optar por reuniões de grupo pelo WhatsApp com câmera, é o mais fácil, mais rápido, e sob a direção dos seus mentores, vocês vão realizar, começando hoje, 5 sessões, 5 reuniões do seu grupo. Em cada uma dessas reuniões, os mentores, seguindo esse manual do mentor que eu mencionei antes, vão ensinar vocês essas funcionalidades, e vocês vão praticar. Né? Durante a semana, entre uma reunião e outra, vocês praticam na sua própria árvore familiar, na árvore familiar do pai e da mãe, do vizinho da vizinha, do amigo, e no último dia, no grande desafio final, o líder de tempo história da família da sua ala, junto com o bispo, a sua liderança de URM, vai dar para vocês um líder da ala, ou uma líder, e aí você vai entrar na árvore familiar, ela vai ser, ou ele vai ser o seu cobaia. Você vai entrar nessa árvore familiar desse líder ou dessa líder e ali vai demonstrar, vai fazer com ela essas
4 funcionalidades que você aprendeu do seu mentor durante a Olimpíada. Bem, boa sorte a todos, boa Olimpíada a todos nós, a todos vocês. Estaremos torcendo pela vitória de todos, e não só medalha de ouro, prata ou bronze, mas de todos vocês. Que todos vocês sejam abençoados. Prometemos as mais ricas bênçãos do céu se vocês se empenharem a aprender essas funcionalidades que vão usar depois para abençoar outras vidas. Não esqueçam, o trabalho de salvação, como o presidente Nelson, nosso profeta, o profeta de Deus, tem ensinado, é dos 2 lados do véu. Não importa em que lado está a alma, né? E hoje, o trabalho de salvação, sob a direção da presença do Coro de Elders na ala e do membro do Sumo Conselho da Estaca, responsável por THF na Estaca, é para beneficiar as pessoas dos 2 lados do véu. No fundo, em última análise, é por aqueles que já não podem fazer por si mesmos as ordenanças que vocês estarão aprendendo para depois poder ensinar. Então, vamos em frente nessa Olimpíada, vamos fazer bem, vamos fazer com amor e o Senhor vai nos abençoar. Boa Olimpíada a todos! Ah, vocês pensaram que eu tinha acabado, não é? Querem saber dos prêmios, né? Nós estamos recebendo aqui os pedidos para saber dos prêmios. Não se preocupe. O maior prêmio que você vai receber é a sua felicidade e consciência do dever cumprido. E a satisfação de participar na obra de salvação nesses últimos dias, no trabalho de salvação de tempo e história da família. Mas, sim, falando sério, tem prêmios bons, né? Os prêmios vão incluir os passaportes para Beto Carreiro World, Vale Pizza, Vale Compra, tem um monte de coisinhas aí bem legais, mas não se preocupem, os prêmios serão todos bem explicadinhos no devocional de encerramento do dia 18, tá bom? Que usa esse mesmo link que nós estamos usando aqui na abertura, o link do YouTube, tá bom? Então lá vai ser explicado direitinho, tá? Vamos trabalhar pela razão certa, pela maneira certa, pelo amor a Cristo, amor a Deus, mas lembrando também um pouquinho dos prêmios que garantimos, vão ser prêmios muito bons aí, tá bom, pessoal? Boa Olimpíada, felicidade a todos! Olá! Nós ficamos tão felizes quando soubemos da Olimpíada 2021 voltar ao coração. Nós temos grandes dicas para vocês. Ouçam bem. A primeira delas é que o aplicativo Árvore Familiar é um dos mais utilizados pelos missionários que estão servindo hoje no campo. Ele é muito útil também para que nós todos possamos identificar as pessoas de nossa família que nós ainda não conhecemos e que estão fazendo alterações nos registros de nossos ancestrais. É uma ótima oportunidade para nós, primeiro, atualizarmos a nossa própria árvore familiar. Segundo, procurarmos dentro dela as pessoas mais antigas que faleceram, quem mais está fazendo contribuições, está alterando, editando esses registros, e então contactar essas pessoas, enviar uma mensagem e apresentá-las para os missionários e participar dessas lições junto com os missionários. Desejo a todos vocês uma ótima Olimpíadas. Até mais. Aproveitem e se preparem para uma boa missão. Até! Todos têm história. Você também tem uma? O presidente Monson tinha várias. Ele contou que o avô dele, paterno, veio da Suécia, a avó paterna veio da Inglaterra e eles se conheceram no navio. Se apaixonaram, casaram no templo, que foi o dia mais feliz da vida dele. 3 dias depois, ele escreveu: eu estava na estação Rio Grande Oeste, tomando o trem para começar a viagem para a Escandinávia, onde foi chamado como missionário. Ele gostava muito de contar as histórias. Eu também tenho várias histórias, como o presidente Monson. Meu pai trabalhava no quartel em Portugal, no telégrafo. Minha mãe é descendente de tropeiros que vinham do interior de São Paulo, Sorocaba, para comprar mulas, cavalos, no interior do Rio Grande do Sul, em Palmeira das Missões. Seus descendentes fundaram várias cidades entre Rio Grande do Sul e São Paulo. Você também tem sua história? E o pai? E seu pai? E a sua mãe? E o pai? E o pai? E o pai do seu pai? E a mãe? E a mãe? E a mãe da sua mãe? E os pais de ambos? Tem histórias? Elas estão contadas? Às vezes temos que ir atrás dessa história. Algumas delas estão contadas em registros. E às vezes elas não vêm fácil.
Eu estava pensando sobre Jesus Cristo e o trabalho que ele fez. Nada era fácil no trabalho dele. Ele não ficava sentado lá na sinagoga esperando. Os missionários não ficam lá na capela esperando que seus pesquisadores venham até eles para serem ensinados. Eles vão procurá-los. Que nem o pastor procura a sua ovelhinha. Nós também temos que procurar os membros da nossa ala para ajudá-los a escrever a história de seus antepassados. É preciso amor, é preciso esforço, mas grande é o valor das almas perante o Senhor. Se o Senhor disse, se Deus disse que toda alma tem valor, quem somos nós para pensar que alguma delas não tem valor? As almas dos nossos antepassados, dos antepassados dos membros da nossa ala, têm muito valor. Todos precisam escrever a sua história. Todas precisam ser encontradas. Isso é um trabalho de amor, é caridade. Se o Senhor não puder contar conosco para fazer isso, você vai contar com quem? Queridos jovens, queridos consultores, queridos líderes, possamos fazer o trabalho, trabalhar com os filhos de Deus dos dois lados do véu. Estamos aqui para ajudá-los no que precisar e vamos escrever nossa história e ajudar os membros da nossa ala a escreverem a sua também. Queridos irmãos, irmãs, jovens do JAS, jovens da URM, para nós, para a irmã Parrelli, para mim, uma alegria estarmos participando na qualidade de casal diretor desse evento tão especial que é a Olimpíada 2021 Voltar ao Coração. Eu vou pedir licença a vocês agora para lermos juntos algumas escrituras que dão base doutrinária, a doutrina de Cristo, que dá base doutrinária ao trabalho de salvação de templo e história da família. Eu gostaria de tentar colocar isso numa ordem cronológica e juntos irmos
aprendendo dessas Escrituras. Obrigado pela sua paciência. Em João 3,5, lemos: Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Recentemente, conversando com um pastor evangélico, ele relativizou a importância do batismo. Aparentemente, infelizmente, mesmo no mundo cristão, algumas pessoas já não acreditam nessa escritura, que o batismo é essencial para se voltar à presença de Deus e entrar no seu reino. Nós, membros da Igreja de Jesus Cristo, acreditamos nas Escrituras e acreditamos na Palavra de Deus. O batismo é essencial. E é essencial para os vivos, que já têm idade de razão e de compreensão, assim como é essencial para aqueles que já faleceram. Mas a verdade que continua retumbante é: aquele que não nascer da água e do Espírito, que significa o batismo pela água e o batismo pelo fogo, o fogo do Espírito Santo, aquele calor que a gente sente no coração quando o Espírito Santo nos é concedido, que nós o sentimos, é sim essencial. E sem isso não podemos entrar no reino de nosso Deus. Em 1 Coríntios 15, 29, nós encontramos uma referência maravilhosa nos evangelhos a respeito da existência e da prática dos batismos vicários, dos batismos por aquelas pessoas que já haviam falecido e que já era praticado na época da igreja original, da igreja de Jesus Cristo, dos santos dos primeiros dias, dos santos que habitavam ainda na época do Salvador Jesus Cristo, na igreja organizada por ele. Essa escritura está em 1 Coríntios 15, 29, ensina: de outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles, então, pelos mortos? O apóstolo Paulo aqui discutia com alguns membros de Corinto que estavam começando a entrar em apostasia e contestando a realidade da ressurreição, que não haveria ressurreição, como muitas seitas cristãs hoje em dia acreditam que não haverá ressurreição, não pelo menos a ressurreição universal, mas só a ressurreição de alguns escolhidos, que será realizada. O apóstolo Paulo, então, discutindo nesse capítulo 15 de 1 Coríntios, ele ensina a doutrina de que, então, se não haveria ressurreição, por que se faria, então, por que era praticado a ordenança do batismo pelos mortos? Já que naquela época esse apóstolo de Cristo tinha a visão clara e objetiva das ordenanças como essenciais para a nossa salvação, assim como são os convênios. Em Malaquias 4, versículos 5 e 6, eu prefiro a versão revelada nos últimos dias dessa mesma escritura, que se encontra na seção 2 de Doutrina e Convênios. E nós lemos: eis que vos revelarei o sacerdócio pela mão de Elias, o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. E ele plantará no coração dos filhos as promessas feitas aos pais, e o coração dos filhos voltar-se-á para seus pais. Se assim não fosse, toda a terra seria completamente devastada na sua vinda. Sabemos que, devido à iniquidade do mundo, uma parte da terra, pelo menos, será devastada por ocasião da vinda de Cristo, para que o reinado milenial de Cristo possa ser estabelecido. Mas, se não houvesse a volta do coração dos filhos a seus pais, por meio do trabalho de salvação de templo e história da família, por meio do amor que nós sentimos por aqueles que viveram antes de nós e que nos deram a vida, são responsáveis para que nós estejamos aqui hoje, toda a terra seria completamente destruída lá na maneira com que está descrito em Malaquias, ou completamente devastada, como está em Doutrina e Convênios 2. Completamente, se não fosse esse voltar do coração nesses últimos dias. Em Mateus, no capítulo 17, nós encontramos gravado o relato, um dos relatos mais sagrados das Escrituras, e um dos mais sagrados, na verdade, de todos os tempos, desde que o pai Adão e a mãe Eva foram colocados
nesta terra e começaram a vida nesse planeta criado pelo nosso Pai Celestial, pela mão do seu Filho Jesus Cristo, com auxílio de nossos pais, Adão e Eva, antes ainda de serem colocados na terra, e do grande patriarca Miguel, Adão, e de quem sabe nós que estávamos lá ajudando também. Mas nessa experiência sagrada registrada no capítulo 17 de Mateus, do qual apenas uma parte do versículo 3 nós lemos: e eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Nesse capítulo está registrado essa experiência transcendental, que ainda não entendemos completamente e nem sabemos completamente, não foi revelado ainda completamente tudo que aconteceu nessa visitação celestial no Monte da Transfiguração. Um dia saberemos tudo que de fato aconteceu lá. Mas uma coisa sabemos: Moisés e Elias, dois profetas de Deus que tinham chaves da coligação de Israel e do voltar o coração dos filhos aos pais, apareceram a Salvador e a Pedro, Tiago e João, que seriam a primeira presidência da igreja depois da morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Isto serve para que vejamos a importância da menção em Malaquias e agora na restauração do profeta Elias. Precisamos nos lembrar sempre que as escrituras relativas a esse assunto são tão importantes e a realidade dessas doutrinas tão importantes que na visitação, na primeira vez que Joseph Smith, num total de 4 visitas, que Joseph Smith recebeu de Moroni, seu mentor Moroni, essas escrituras foram citadas, as escrituras relativas, como essa escritura em Malaquias e depois repetida e aperfeiçoada na seção 2 de Doutrina e Convênios. Tal a importância da doutrina ligada à redenção dos mortos. Na seção 110 de Doutrina e Convênios, versículos 13 a 15, encontramos a seguinte visão recebida em abril de 1836, no templo de Kirtland. Concluída esta visão, outra grande e gloriosa visão abriu-se para nós, pois Elias, o profeta, que fora elevado ao céu sem experimentar a morte, apareceu diante de nós e disse: eis que é chegado plenamente o tempo proferido pela boca de Malaquias, testificando que ele, Elias, o profeta, seria enviado antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor, para voltar o coração dos pais para os filhos e os filhos para os pais, a fim de que a terra toda não fosse ferida com uma maldição. Mais uma vez, tão importante que na restauração, na dispensação da plenitude dos tempos, Elias voltou para restaurar mais uma vez as chaves deste aspecto da coligação, que é a coligação entre vivos e mortos, vivos e falecidos, aqueles que já cruzaram o véu. Finalizando, irmãos, essa série de escrituras, o presidente Joseph F. Smith, em 3 de outubro de 1918, ano em que terminou a Primeira Guerra Mundial, uma guerra horrível que matou milhões de pessoas, e que no último ano da guerra, 1918, ainda foi seguida por um surto de gripe espanhola que matou mais de 50 milhões de pessoas e se espalhou pelo mundo. O que nos lembra, o tempo que vivemos, mas tocado pelo Espírito, por tanta morticínio, por tanta tristeza e morte, o presidente Smith teve uma visão, em forma de uma visão, ele recebeu essa revelação maravilhosa, que particularmente eu recomendo profundo estudo por todos que ainda não fizeram, um mergulho nessa revelação 138, repleta de doutrina do céu, de doutrina santa, de doutrina sagrada, que responde tantas perguntas, que consola corações aflitos, especialmente daqueles que já precisaram sepultar um ente querido. Lemos na seção 138, versículos 36 e 37.
Foi desta forma que se soube que nosso Redentor passara o tempo de sua visita ao mundo espiritual, instruindo e preparando os espíritos fiéis dos profetas que haviam testificado dele na carne, para que levassem a mensagem de redenção a todos os mortos, a quem ele não poderia pregar pessoalmente, por causa de sua rebeldia e transgressão, a fim de que eles, pelo ministério de seus servos, também ouvissem suas palavras. Que doutrina maravilhosa! O Cristo de Deus, no tempo em que esteve com o seu corpo num sepulcro em Jerusalém, visitou em espírito, como todos nós, entrou no mundo espiritual, no mundo pós-vida mortal. E lá, numa reunião gloriosa, maravilhosa, se reuniu com todos os seus santos que aguardavam ansiosamente a sua visita. E lá comissionou os seus servos e servas fiéis para que levassem a mensagem de redenção. Ao outro lado, no mundo espiritual, onde ele pessoalmente não poderia comparecer e apresentar-se pessoalmente, por causa da rebelião e transgressão daqueles. Assim, os seus profetas, os seus apóstolos, as suas mensageiras, as suas missionárias e missionários foram então comissionados por ele para visitar esses seus filhos e filhas no outro lado do mundo espiritual, levando a mensagem de salvação, para que estes, tendo a oportunidade de receberem esta mensagem, recebessem também, por procuração, por aqueles deste lado do véu, que estão vivos aqui, como nós hoje, as ordenanças sagradas, ordenanças de salvação, batismo, dom do Espírito Santo, como as ordenanças de exaltação, investidura e selamentos para a eternidade, estas últimas feitas no Templo Santo de Deus. É por isso, irmãos e irmãs, que muitos de nós que receberam o Evangelho nesta vida, tivemos esse privilégio maravilhoso, e às vezes nos perguntamos, por que eu, Senhor, entre tantas pessoas, inclusive muitas que eu conheço melhor do que eu, por que eu, Senhor? Uma grande resposta para isto é, os teus antepassados no mundo espiritual oram, imploram e pedem para que os missionários e os membros da igreja que os ajudaram, pelo menos para pessoas como eu e a minha esposa, que somos conversos na Igreja de Jesus Cristo, para que missionários procurassem você e a sua família, porque eles veem você como a única esperança que eles têm nesta vida, agora, no mundo físico, de que alguém realize as ordenanças de salvação e exaltação por eles. Muitas vezes a motivação, nós recebemos o Evangelho porque nossos antepassados imploraram, oraram por isso, pediram isso ao Senhor. Irmãos e irmãs, jovens adultos solteiros, todos pais, todas famílias, a família dos santos de Deus que participam dessa abertura hoje dessa Olimpíada. Eu peço licença para partilhar com vocês uma experiência sagrada. Alguns de vocês, em devocionais, outras ocasiões, já me ouviram contar essa experiência maravilhosa, mas a maioria não. Hoje temos aqui 10 estacas de Sião do Conselho de Coordenação Florianópolis, que é composto hoje, são as estacas, Conselho de Coordenação, são as 10 estacas do estado de Santa Catarina, e a maioria de vocês ainda não me ouviu relatar, partilhar essa história. Eu peço licença esse relato, eu peço licença para partilhar com vocês essa experiência sagrada. Essa experiência nos foi relatada por um dos seminários de Tempo e História da Família que a irmã Parrelli e eu participamos em São Paulo, e este irmão relatou a experiência que um pesquisador do Family Search, que faz a prospecção de potenciais projetos de digitalização de registros em igrejas, cartórios, teve numa região do interior de um estado do Nordeste brasileiro. Esse irmão, havia muito tempo, vinha tentando convencer a proprietária de um cartório de uma cidade do interior a permitir que os documentos daquele cartório, os registros, fossem digitalizados.
O interesse dele também era pessoal, porque antepassados dele também eram daquela região, e ele gostaria muito de pesquisá-los e também, é claro, disponibilizar aqueles registros depois de digitalizados, indexados, né, o valor maravilhoso dos nossos indexadores, indexadoras, revisores, disponibilizar isso nos arquivos do Family Search para pesquisa. Ele tinha tentado muito, com muito afinco, tentar convencer essa senhora a permitir, e ela se recusava peremptoriamente, dizendo: os registros desse cartório, que eu sou detentora, nunca serão digitalizados. Tendo tentado de todas as formas convencê-la sem sucesso, esse irmão resolveu viajar até aquela cidade e tentar, numa conversa pessoal, ver se aquela pessoa autorizaria a digitalização dos registros. Pegou seu carro, viajou, e antes daquela cidade, veio uma outra cidade intermediária, ele precisou parar o carro para abastecer combustível. Quando já ia saindo daquele posto de gasolina, um senhorzinho idoso o abordou, cumprimentou, perguntou para onde ele ia, e ele disse a cidade que ele iria, e disse: senhorzinho, eu também estou indo para lá, o senhor pode me dar uma carona? Ele deu a carona para o senhorzinho, e durante a viagem eles foram conversando animadamente, e aquele senhorzinho demonstrou interesse no que ele ia fazer lá, perguntou. Ele não estava muito disposto a explicar, mas acabou explicando o que era o trabalho dele, o que ele ia fazer lá, e a preocupação que ele estava, porque a proprietária daquele cartório não autorizava aqueles registros, que aqueles registros fossem digitalizados. Eu tinha tentado antes, sem sucesso. Ele contou para aquele senhorzinho. O senhorzinho então disse para ele: olha, quando você chegar lá na cidade, e se o nome da proprietária do cartório é fulana, não é? Disse o nome, e ele disse: é isso mesmo, essa senhora que eu vou ter entrevista. Então você vai dizer para ela que eu, fulano de tal, disse o nome dele, João da Silva, por exemplo, disse para ela que é para ela autorizar o senhor a fazer isso que o senhor falou aí, esse negócio de copiar os registros, de digitalizar os registros, que eu estou dizendo para ela fazer, eu estou determinando que ela faça. Pouco antes de entrar na cidade, observação estranha, mas pouco antes de entrar na cidade, o senhor idoso pediu que ele parasse o carro e disse: não, eu não vou entrar, eu fico aqui. E despediram-se, ele desceu do carro, o senhorzinho e o irmão tocou a viagem. Como já esperava, a recepção dele no cartório foi a mais fria possível. A dona do cartório o recebeu na antessala, nem na sala dela, e já disse para ele de saída: se o senhor veio aqui insistir nisso, eu já lhe disse que eu não autorizarei a digitalização dos registros desse cartório. Bem, como ele não tinha mais nenhum argumento para tentar convencer aquela senhora, ele lembrou do senhorzinho e falou: olha, eu vindo para cá, dei carona para uma pessoa, fulano de tal, José da Silva, lá falou o nome dele, e ele mandou dizer para a senhora que é para a senhora fazer isso, autorizar essa digitalização. Quando ele disse isto, essa senhora empalideceu, fez um sinal com a mão para que ele o seguisse até a sala dela. Entraram então na segunda sala, na sala dela, e quando ele entrou na sala, ele já viu na parede várias gravuras, quadros na parede atrás da mesa dela, e uma delas era uma gravura daquele velhinho, daquele senhorzinho. E ele disse: olha, foi esse senhor aqui, ó, esse senhorzinho que me disse para dizer para a senhora autorizar a digitalização. Aquela senhora então olhou para a gravura, olhou para ele e disse: agora eu entendo a natureza sagrada que o senhor está tentando há tanto tempo me convencer. Esse senhorzinho, esse senhor na gravura é meu pai. Ele é falecido há muitos anos. Irmãos e irmãs, esse é um trabalho sagrado. Nós lhes prestamos o nosso testemunho de que os dois lados do véu que se encontram no templo sagrado, tudo que nós fazemos em Templo História da Família está focado no templo e deságua no templo e nas ordenanças do Templo Santo de Deus. Deus vive, Jesus é o Cristo. Ele trabalha conosco com os seus santos anjos nessa obra vicária. Que prossigamos, e agora vocês jovens durante essa Olimpíada, preparem-se para depois, pelo resto da vida, poder ajudar outras pessoas a fazerem pelos seus antepassados o que elas precisam. Presto a vocês o nosso testemunho, juntamente com o nosso amor, da realidade desta obra, que está focada completamente em Cristo, no Cristo de Deus, do que eu também presto testemunho como Filho do Deus vivo, Ele próprio, nosso Salvador e Redentor, mesmo Jesus Cristo. Amém.
walls of stone. In the refuge of the temple, I find strength beyond my own. I can feel the power of heaven as I stand on holy ground, and the Spirit whispers what I long to learn. Eyes are touched with understanding. I can see beyond this world. It's the place I reach for heaven, and it reaches in return. Filled with purpose, filled with power, granted gifts to lift the world. In God's house and in His presence, I am filled with strength to serve. I can feel the power of heaven as I stand on holy ground, and the Spirit whispers what I long to learn. Eyes are touched with understanding. I can see beyond this world. It's the place I reach for heaven, and it reaches in return. I can feel the power of heaven as I stand on holy ground, and the Spirit whispers what I long to learn. Eyes are touched with understanding. I can see beyond this world. It's the place I reach for heaven, and it reaches in return. It's the place I reach for heaven, and it reaches